Oi, pessoal, bem-vindos a mais uma aula de programação em linguagem C. Neste vídeo, nós vamos discutir como separar o nosso programa em vários arquivos fontes diferentes. À medida que a gente faz programas mais complexos, a gente precisa dividir cada parte do nosso programa em um arquivo diferente, senão a gente vai ter um arquivo muito longo. E para entender como separar, a gente precisa entender o processo de compilação. Entendendo o processo de compilação, a gente consegue separar a declaração e a definição de uma função. A gente define a função, ou seja, a assinatura da função, o que é que ela tem, qual tipo de retorno, quais são os parâmetros e qual o nome. E aí, o que ela vai fazer, de fato, a gente coloca separar. Para um programa usar uma função, ele precisa da sua definição. Depois, como é que a gente usa a função, como é que ele sabe que a função existe em outro arquivo, e como é que a gente compila um programa em C quando a gente tem vários arquivos separados. E tem uma questão que a gente vai discutir no final, que é a redefinição de função. Tem como evitar isso, porque a gente pode, com vários arquivos, ter várias formas de importar e, sem querer, a gente pode definir a função em dois lugares diferentes, o que não é aceitável, na verdade, e o programa dá um erro por causa disso, ok? Então, a gente tem várias funções, várias variáveis, tá? Se a gente colocar tudo isso no arquivo, a gente pode ter milhares de linhas de código, centenas de milhares de linhas de código. Como é que a gente faz para gerenciar tudo isso? A gente divide o nosso programa em partes, em módulos. Normalmente a gente pega um módulo e divide num arquivo, coloca um módulo no arquivo, ou mesmo um diretório com vários arquivos para um módulo. Então, a organização, claro, depende do projeto e como você vai implementar essas funções. Tá? De forma simplificada, o que a gente precisa é dividir em arquivos. Então, nós vamos separar o programa em vários arquivos. O exemplo de hoje tratará de vários arquivos no mesmo diretório. Diretórios diferentes não tem diferença, você só precisa acrescentar o diretório onde encontra o arquivo. E aí o compilador, quando a gente compila, ele vai juntar tudo no arquivo executável. A gente vai discutir como ele vai juntar todos esses elementos em um arquivo executável. Em linguagem C, nós temos dois tipos de arquivo. Os arquivos de cabeçalho, ou header files, que tem a extensão .h, e os arquivos de código mesmo, que tem a extensão .c. Até agora nós fizemos arquivos de código exclusivamente. E nós usamos arquivos .h quando a gente inclui, por exemplo, o stdio.h, que é onde está a definição das funções de entrada e saída, como o printf e o scanf. Tá. Antes de fazer de fato a prática, vamos entender o processo de compilação. Eu tenho vários arquivos de código, vários arquivos .c, cada arquivo com um conjunto de funções. Um desses arquivos normalmente tem a função main, que é a função principal. Mas o fato é que cada arquivo desse contém um conjunto de uma ou mais funções. Ok? Então, o que a gente precisa é gerar um executável. E aí o processo para gerar o executável, ele passa por compilar cada arquivo individualmente. Então, cada arquivo .c ele é convertido em código de máquina. E o que a gente tem agora é o código assembly, na verdade o código de máquina mesmo, de cada programa em C. E esses programas realizam chamadas de funções. E essas funções elas podem estar definidas no mesmo arquivo ou em outro arquivo. Então, o compilador, do jeito que a gente fez até agora, ele faz tudo isso em memória. Ele compila cada fonte C. Bom, até agora nós fizemos com um fonte em C. E aí, depois que eu tenho todos os meus programas compilados, cada um no seu arquivo, ele vai fazer o link addition. Tá? Ele vai linkar os arquivos e editar para gerar o código-fonte executável, que é o que o computador entende de fato. Tem todas as informações com todas as funções que você usa. Então a função printf que você usa no seu programa main, ela é incorporada no seu executável. E ela vem de uma biblioteca, então ela já está compilada, está em algum lugar, e quando a gente instala um compilador ou uma IDE com um compilador, ele já sabe onde procurar esse arquivo. Ok? Então, esse processo de compilação, a gente entendendo,
a gente consegue agora separar os arquivos e compilar. A maioria das IDEs, quando se trabalha com o projeto, é simples, você tem o compilar tudo, então ele tem a lista de arquivos, ele faz isso naturalmente. Então, um arquivo de cabeçalho, ele contém exclusivamente a definição das funções das variáveis globais. Aqui a gente vai trabalhar exclusivamente com funções. Tá? Um arquivo de cabeçalho ele pode ter outras coisas além de funções. A gente vai trabalhar com as nossas funções. E não a implementação do código do corpo da função, mas exclusivamente a assinatura. O arquivo C, ele normalmente inclui o arquivo com a definição das funções que você fez, que você precisa no seu arquivo. E para incluir a definição, a gente usa a diretiva de compilação include. E eu vou mostrar nos próximos slides como funciona a diretiva de compilação include. Quando você coloca a diretiva de compilação include entre esse sinal de menor e maior, o compilador ele vai procurar os arquivos .h numa lista de diretórios que quando o compilador foi instalado, ele foi configurado e ele sabe onde procurar. Ok? E tem uma outra opção que diz, além de procurar lá em todos os diretórios, procure também no mesmo diretório que eu estou. Afinal de contas, se a gente dividir o nosso programa em vários diretórios, a gente quer que o compilador procure os arquivos de cabeçalho no diretório que eu estou compilando, que é onde estão todos os meus arquivos. E o ponto importante é que o include ele vai substituir a linha do include com todo o conteúdo do arquivo incluído. A gente vai mostrar como funciona nos próximos slides, ok? Então, agora que a gente entendeu, bom, para usar a função, eu incluo o arquivo .h com a definição e eu uso a função normalmente como a gente vem usando. Tá? Então, por exemplo, vamos considerar que a manipulação de uma coleção que a gente colocou num vetor, eu quero que seja feito no arquivo à parte. As funções de inserir no final, inserir no meio, inserir no início, remover, remover do início, remover do final, encontrar, ordenar. Eu posso ter muitas funções com o meu vetor. E se eu colocar tudo isso no programa que eu uso, tem duas limitações. O arquivo vai ficar muito grande e se eu precisar reutilizar essas funções em outro programa, eu tenho que fazer um copiar-colar. E depois, se eu identificar algum problema, eu tenho que sair modificando em vários lugares. É uma complicação. Então, a gente vai pegar as funções de manipulação de coleção, armazenados em um vetor e colocar no arquivo. A definição a gente coloca no arquivo .h. Então, o que nós temos aqui é um .h com a definição da função. Pode ver que a função não tem corpo, ela acaba com o ponto e vírgula de cada uma a definição. Ok? E aí, a gente vai fazer um outro arquivo com a implementação de fato das funções. E quando a gente faz esse outro arquivo, que a gente chamou de vetor int.c, eu incluo o vetor int.h. Porque eu estou dizendo que eu vou implementar aquelas funções. Eu vou usar ou implementar as funções definidas nesse arquivo. E aí, quando o compilador vai processar, ele vai pegar o conteúdo do arquivo, vetorint.h, e vai substituir a linha inteira. Então, esse código aqui, ele trouxe desse arquivo para cá, em substituição da linha. Okay? Então, é isso que o compilador faz. E o que ele compila de fato é o arquivo processado, pré-processado. E aí a gente tem a definição e a implementação das funções. Quando a gente usa, então a gente faz um main.c, por exemplo, que usa o vetorint.h. Então, ele, na hora de compilar, ele vai fazer exatamente a mesma coisa. E aí a gente vai ter o arquivo, de fato, compilado, ele contém a definição de todas as funções, não a implementação. A implementação está em outro arquivo. Então, ele compila o arquivo main.c, ele compila o arquivo vetorint.c, e eu tenho um lugar que usa as funções e outro lugar que declara, que implementa as funções. Mas em ambos eu vou ter no início a definição da função, ou seja, a função que eu estou definindo num arquivo é a mesma que eu estou usando em outro arquivo. Ok? E aí, para compilar, então a gente tem, eu vou colocar aqui para vocês, a gente tem o nosso
main.c e a gente tem o vetor int.c. O vetor int.h é o ponto de ligação, é o que define, é num lugar só que eu defino a função. E aí, o que é que eu preciso fazer? É gerar o meu executável. Para gerar o meu executável, eu preciso compilar o arquivo vetorint.c, eu preciso compilar o arquivo main.c e depois fazer a link edição, é pegar todos os elementos e colocar no executável. Como a gente faz essa compilação? Eu vou começar agora e depois eu vou refazer algumas coisas mostrando o código. Então, o jeito mais simples é fazer tudo de uma vez. Se eu tentar compilar aqui gcc-o main.c, a gente está tentando compilar o nosso main.c, que é de fato o programa que a gente vai gerar. O que é que vai acontecer aqui? Ó? Eu estou usando no main.c a função append_int. Ele está dizendo que é um símbolo não definido, ele não sabe quem é append_int. Tá? É o processo depois da compilação. Mesma coisa para o print vector. E isso aconteceu no linker, na hora de fazer a ligação, de ligar um arquivo com o outro. Ele não sabe onde é que está a implementação da função append_int. Tá? Se a gente olhar aqui o main.c, a gente tem aqui o include vector_int. E aí tem duas diferenças. A primeira, eu vou apagar essa linha aqui, eu vou na verdade comentar e tentar compilar novamente. O erro não é o mesmo, tá? Está dizendo que eu estou implicitamente declarando aqui, ele não sabe cadê essa função aqui, ele não conhece, nunca ouviu nem falar. Aqui já é diferente, quando a gente inclui a definição da função, quando a gente inclui a definição, ele está dizendo, ó, não sei quem é esse negócio não aqui, essa função aqui, eu não sei onde ela está não. Ele sabe que ela existe, mas ele não conseguiu encontrá-la para colocar no seu arquivo executável. Ok? Então, para compilar, a gente pode compilar, vou compilar geral, depois a gente volta para compilar separado. Uma forma simples de compilar é gcc-o test_vector, por exemplo, é o arquivo que eu vou gerar, e aí eu vou compilar os dois tudo de uma vez, main.c, vetorint.c. E ele compilou e gerou o meu executável. Então, preciso informar todos os meus .6. E aí eu posso testar o vetor e a gente olha já o código do main. Ok? Na verdade, a gente pode olhar agora o código do main. Eu incluo as funções e aqui eu estou usando as funções. Append, print vector, posso usar qualquer função. Então, simplifica, separa, organiza melhor. E o meu vetorint.c tem a implementação de todas as funções. E aí, eu não coloquei aqui o comentário, a documentação, mas é bom sempre colocar. Ok? Então vamos, antes de continuar com o processo de compilação, eu gostaria de falar para vocês sobre como evitar a redefinição da função. Tá? Então, quando a gente usa um arquivo, a gente pode ter vários includes, arquivo que inclui arquivo, que inclui arquivo, que inclui arquivo. Pode acontecer da definição da assinatura da função aparecer em dois lugares diferentes. E aí eu incluo arquivo A, incluo arquivo B, incluo arquivo C. E o arquivo A inclui o arquivo C. Aí a definição lá da função no arquivo C vai aparecer por causa de dois includes. Então, uma forma padrão que se tem em linguagem C é você perguntar se eu tenho um símbolo lá, a gente dá o nome que a gente quer, eu coloquei simple vector int h, um nome que eu defini, que não dê conflito com outras bibliotecas, por exemplo. Então, eu coloquei isso aí e digo, ó, se esse símbolo aqui, se esse negócio ainda não foi definido, aí eu quero definir essas funções. Por quê? Se ele já foi definido, aí ele não vai fazer isso aqui. Como é que ele não vai fazer? Na hora que a gente compila, normalmente acontece isso. Está definido. Então, eu tenho um include, e aí eu tenho um outro include que também pega o vetorint.h. E a gente vai ver que a gente tem vários includes quando a gente precisa na declaração de algum tipo, alguma função,
de outro lugar. E a gente vai ter includes em cascata, um que inclui o outro. E aí, se essa função já estiver definida por algum outro include meu indireto, na hora de compilar, ele não vai copiar essa parte aqui. Porque essa parte aqui, ela só vai definir na primeira vez que eu defino essa função. Ok? Então, esse padrão a gente normalmente tem que seguir. Então, eu vou voltar agora para o código para mostrar para vocês o vectorint.h. E o vectorint.h, eu tenho aqui o if ndef, então a diretiva de compilação, só processa esse arquivo aqui se eu não definir ainda. Isso evita redefinição de função que pode dar problema. Ok? Então eu tenho aqui a definição das funções com toda a documentação necessária. Então quem for usar a função tem que saber o que, é que ela retorna, quais são os parâmetros. Eu tenho a implementação, e observe que a implementação eu tenho um include o vectorint, mas eu também tenho include o stdio. Nesse caso eu preciso do stdio por causa da função printf. Então a gente pode ter vários includes aí dependentes uns dos outros. E eu tenho o main.c, que eu também preciso do stdio, e tenho o vectorint.h. Okay? E aí agora eu vou mostrar para vocês como é que compila separado. Para compilar separado, então eu vou compilar primeiro o meu main.c. gcc main.c. Eu quero só compilar a diretiva, a opção do compilador, menos C, hífen C, ele diz, eu quero só compilar. E quando eu faço só a compilação, eu gero o arquivo main.o, object, né? Arquivo objeto, que contém o código compilado da função main.c. E a gente faz a mesma coisa, gcc só compile, vectorint.c. E agora eu tenho meus dois arquivos compilados. Para fazer a link adição, o GCC também faz isso, poderia ser um arquivo separado, um programa separado, mas o GCC ele chama, na verdade, o outro programa. Mas a gente usa o GCC direto, que eu quero fazer o meu teste vector. E quem é que eu vou compilar para o meu teste vector? Vectorint.o e main.o. E agora eu tenho o meu programa compilado, que foi compilado, na verdade foi link editado a partir de arquivos já compilados. Então esse é o processo de compilação e dessa forma a gente consegue separar o nosso programa em vários arquivos de forma organizada e tudo isso faz parte do projeto da implementação de um programa. Ok? Então espero que vocês tenham entendido bem essa parte de separação para fazer programas mais complexos. Por enquanto é só. Então, com isso a gente finaliza uma parte importante do nosso curso e depois a gente continua avançando no conteúdo. A gente se encontra na próxima aula. Até lá!